O boi que guardava o sábado e outras histórias milagrosas da Rússia, de Bradley Booth. Ali não havia ninguém que ele conhecesse, ninguém que se importasse com o que lhe acontecia. Enquanto tentava adormecer, ele começou repentinamente a entrar em pânico. Como fui me meter nisso? As histórias deste livro foram extraídas de relatos pessoais, na esperança de que os leitores reacendam seu desejo de partilhar o amor de Cristo em toda e qualquer circunstância. O boi que guardava o sábado. Capítulo 1. Nikolai Panchuk olhou fixamente para as 4 paredes ao seu redor na cela da prisão. O concreto cinza e frio fez com que se sentisse apanhado numa armadilha, como se estivesse numa tumba, com frio, assustado e sozinho. O que lhe aconteceria? Qual devia ser o seu destino? Ele se havia recusado a colaborar com a KGB até ali, recusado a denunciar a localização de outra igreja que ajudara a organizar, apenas um mês antes. Não era uma igreja grande, só um grupo de cristãos na cidade de Kiev, a capital da Ucrânia. Mas Nikolai se negara a entregar a lista dos membros à KGB. E quem poderia censurá-lo? A mensagem do Evangelho se espalhava tão rapidamente que agora, a cada poucos meses, Nikolai estabelecia mais um grupo de cristãos. No momento, pastoreava 11 dessas congregações. Os grupos reuniam-se regularmente para o culto em casas, porões e celeiros, mas 15 ou 20 parecia ser o número ideal de membros, antes que o grupo fosse considerado muito grande. Os locais onde se reuniam eram pequenos demais para abrigar mais do que esse número. Além disso, todos apreciavam a sensação de família unida que experimentavam ao fazer parte de um grupo de cristãos adventistas do 7º dia. Nikolai encostou-se contra a parede fria da cela e fechou os olhos. A paz que provinha da adoração com outros crentes era uma compensação mais do que suficiente para a dor e as durezas que tivera que enfrentar durante os últimos meses. Não era fácil, mas ele começava a se acostumar. 5 vezes, agora, a KGB o havia encurralado para descobrir informações acerca dos membros da Igreja Adventista do 7º dia, que se reuniam em grupos espalhados nas cidades e vilas da região. Por 2 vezes foram à sua casa, e 3 vezes usaram uma confrontação pública para humilhá-lo e tentar fazer com que ele falasse. A KGB precisava da crucial lista dos membros da igreja. Sem ela, tudo seria uma operação desastrada para eles, algo como procurar agulhas num palheiro. Felizmente, para Nikolai, a KGB da região onde ele morava era decente a ponto de deixar sua família fora disso. Outros pastores na Rússia não haviam tido tanta sorte. Nikolai ouvira histórias terríveis daquilo que a KGB às vezes fazia para obrigar os pastores a falar. Mas Nikolai sempre permaneceu firme e decidido em sua promessa de deixar tudo nas mãos de Deus. Era forte a sua fé. Ele não trairia os membros e a confiança da igreja, fosse qual fosse o custo para si ou sua família. Mas desta vez, o processo do interrogatório foi diferente. Era óbvio que a KGB tinha algo mais em mente para Nikolai. Quando ele chegou à sede da KGB pela primeira vez, obrigaram-no a sentar numa cadeira e o mantiveram acordado por 2 dias. Usaram as proverbiais luzes fortes nos olhos, a tática de gritos, bem como ameaças quanto ao lugar aonde poderiam mandá-lo para fazer com que se corrigisse. Tudo inútil. Nikolai permanecera destemido e inamovível. As táticas deles não o intimidaram. Infelizmente, a KGB era mais do que persistente e eles estavam decididos. O que aconteceria a seguir era a pergunta que se fazia,
embora Nikolai soubesse que não era necessário ser um cientista espacial para imaginar. Ele era considerado o inimigo do Estado. Os cristãos figuravam no alto da lista de rebeldes que precisavam ser reformados e readaptados à sociedade. Se fossem suficientemente castigados, quem sabe finalmente enxergassem a luz. Essas eram as palavras de alto a baixo na hierarquia. Mas Nikolai imaginava que poucos, nas altas fileiras dos militares, se importavam com o que acontecia realmente com pastores como ele. Enquanto os métodos da KGB produzissem resultados, poucos se importavam eles com os detalhes. Nikolai se perguntava que horas seriam. Ele não tinha relógio e as escassas refeições que lhe traziam era a única indicação de que o tempo passava, embora ele tivesse certeza de que agora já fazia alguns dias que se encontrava na cela. Para Nikolai, o tempo parecia ter parado. De repente, Nikolai ouviu passos vindo pelo longo corredor de concreto. Os passos ficaram mais lentos e então pararam na frente da sua cela. E ele ouviu uma mão colocando a chave na porta. "Em pé!" rosnou a voz. Nikolai aprumou-se em tempo de ver uma volumosa figura enchendo o vão da porta. Uma lâmpada solitária de 40 watts, acesa no corredor, lançava uma sombra diante daquela estrutura maciça. Nikolai entendeu que se tratava de um dos guardas que lhe traziam as refeições desde que ele chegara. "O chefe quer ver você!" Nikolai esperou que o guarda lhe desse ordens específicas, mas o enorme homem simplesmente o puxou para o corredor e o empurrou na direção em que ele devia ir. Subiram um lance de escadas de concreto e depois seguiram por outro corredor até chegarem a uma sala espaçosa, com uma mesa grande e 2 cadeiras de encosto reto. Além disso, a única coisa na sala era outra lâmpada fraca, acesa no teto. Atrás da mesa estava sentado um oficial assustador, de uniforme verde cinzento, com uma pasta de papel manilha aberta sobre a mesa à sua frente. Ele não se dignou a erguer os olhos quando Nikolai entrou, mas continuou olhando fixamente o conteúdo da pasta por sobre os óculos de leitura com aros de chifre. Havia um copo raiado e uma garrafa de vodka sobre a mesa ao lado dele e um longo cigarro pendia de sua boca. Nikolai permaneceu em pé, sem ousar sentar-se na segunda cadeira. Qualquer coisa que viesse a seguir seria melhor recebida em pé. "Homem das pregações!" O oficial pronunciou a expressão que vinha usando em relação a Nikolai durante os últimos dias. "Pensou mais um pouco na minha proposta?" O oficial continuava sem olhar Nikolai nos olhos, e este se sentia grato por isso. O contato visual era um código de intimidação na KGB. Se um prisioneiro respondesse a esse gesto com seu olhar, ficava entendido que a vítima estava pronta para finalmente chegar a um tipo de acordo. E para Nikolai isso era impossível. Ele sabia que nunca chegaria a concordar com os termos da KGB, no sentido de revelar a lista dos membros da igreja em seu distrito. Jamais. Nunca, nem em 1000 anos. Mas o oficial aguardava. E Nikolai sabia que nada havia a fazer a não ser dizer ao chefe exatamente o que já havia dito antes. Ele estava decidido. Não haveria condescendência, não haveria acordo. Para Nikolai, não havia outra escolha e ele sabia que o oficial em pouco tempo ficaria impaciente por causa disso. "Sinto muito, senhor, mas não posso concordar. Meu Deus e minha consciência não o permitem." O oficial afastou a pasta de Nikolai e cruzou os braços contra o peito. Nikolai manteve os olhos fixos na parede atrás da cabeça do oficial, mas sabia que o homem o encarava por cima dos óculos, e isso o deixou nervoso.